aqui na página do Sou Notícia para trazer um momento de fé, um momento de reflexão, um momento onde Deus vai falar com você. São 12:02, nós estamos aqui nessa segunda-feira para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que mudará a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Hoje, eu não quero falar de mundo físico. Eu não quero falar aqui do seu dia a dia na esfera física. Eu quero falar do seu dia a dia, mas de uma esfera espiritual. Até porque tudo que é visível aos nossos olhos, que um dia a terra vai consumir, foi criado por um ser invisível. Nós não conseguimos, desse mundo físico, ter contato direto com Deus. Mas através da fé, que é algo espiritual, nós falamos com Deus. Nós acreditamos em Deus. Então, nesse momento, eu gostaria que você que está me assistindo por esse smartphone, talvez você está com o seu laptop aberto agora na sua mesa, me emprestasse o seu coração. A fé, ela passa a existir a partir do momento que você escuta a palavra de Deus. A fé, ela passa a existir a partir do momento que você ouve a palavra de Deus. Fé é o firme firmamento daquilo que não se vê, mas você passa a ter certeza que aquilo que você não está vendo existe. Deus é como um vento, ele assopra. Nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. A fé nos faz acreditar no impossível. Eu gostaria de trazer para você agora algo extraído da Bíblia, que está registrado no livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus. O capítulo está registrado no livro 11 de Mateus. O versículo é o 12. Está escrito assim: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e só os violentos apoderarão dele. Eu queria que você entendesse, só os violentos vão apoderar do reino dos céus. Escute o que eu vou dizer. Eu não estou falando de uma violência física, numa atmosfera física. O que eu vou tratar aqui com você nesse momento é de uma violência espiritual. Desde os dias do apóstolo João Batista até o presente, até agora, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado à força. E só os violentos vão apoderar dele. Essa violência que eu quero tratar aqui agora é uma violência espiritual. É você tomar posse daquilo que você tanto acredita na atmosfera espiritual. Eu queria falar sobre a diferença entre uma pessoa que é forte no mundo espiritual e uma pessoa que é violenta no mundo espiritual. Não quero que você distorça o que eu vou tentar ministrar na tua vida, mas que você abra o seu coração e entenda algo muito forte. A palavra violento, no dicionário Aurélio, que nós temos o costume de extrair nos originais, ela vai dizer o significado. Presta atenção. É muito forte o que eu quero trazer ao seu conhecimento. A palavra violento no dicionário significa agir com ímpeto, agir com certeza, agir consciente daquilo que você está fazendo. Então entenda, o mundo está cheio de pessoas esforçadas. Você conhece alguém esforçado? Você conhece alguém disposto no seu dia a dia? Sim, existem muitas pessoas esforçadas, mas eu gostaria que você entendesse que somente as pessoas que são violentas naquilo que faz, eles rompem, eles alcançam a sua meta. O mundo que nós estamos vivendo, ele precisa de pessoas
que basicamente excede as suas expectativas. Vocês lembram de um homem chamado Golias, um filisteu? Todo mundo na escola bíblica dominical, na escola, já deve ter ouvido falar de Golias. Golias era um soldado guerreiro que fazia parte do exército dos filisteus. Um dia Golias, ele colocou o exército de Israel todo acuado, tremendo e com medo. Por quê? Porque ele era esforçado naquilo que ele fazia. Mas um belo dia, um rapazinho pequenininho por nome Davi, ele olhou para aquela cena, ele viu aquela dificuldade de ver o exército acuado por causa de um homem. E Davi falou o seguinte: eu vou diante desse gigante. Quando Davi olha para aquele gigante, Davi, na verdade, viu uma oportunidade de ser muito mais do que Golias. Golias, naquele momento, ria, zombava, porque olhando para Davi não tinha nenhuma expectativa dele perder aquela luta ou até mesmo aquela guerra. Golias tinha força. Mas entenda uma coisa, Davi não tinha uma força física que pudesse se comparar com a força de Golias. E a história vai dizer que houve um encontro entre Golias e Davi. Todo mundo via Golias como gigante, mas Davi, olhando para Golias, nunca ele conseguiu enxergar algo superior a ele. Davi, muito bem treinado, Davi pega um bodoque, pega algumas pedras, e Davi fez um exame e disse: eu preciso derrubar esse gigante. Olha o que Davi faz. Ele pega um bodoque, ou estilingue, pega uma pedra, coloca aquela pedra naquele estilingue, e Davi faz o que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 11. O reino de Deus é tomado à força. Força por quê? Violência por quê? Porque nós temos que ter consciência de que entramos em algumas batalhas para vencer. A força física de Davi era superior, mas a pressão do bodoque, a pressão da pedra, o projeto que Davi coloca em derrubar aquele gigante era tão forte, tão violento. Presta atenção, que foi uma tacada só. A violência de Davi em querer vencer aquela batalha estava tão grande que ela foi superior à força física de Golias. Presta atenção. Davi dá uma pedrada na fonte ou na testa de Golias. A violência estava na pedrada. Escute isso. Eu preciso que você entenda que a força ajuda, mas a violência resolve. O mundo está cheio de pessoas esforçadas, mas são os violentos que compram a ideia de vencer. Escute aqui. Você precisa colocar pressão nas suas atitudes. Você tem um esforço muito grande. Em comprar sua casa, comprar o seu carro. Você tem um esforço muito grande em adquirir algumas metas, mas só toma posse do impossível os violentos na fé. Davi, quando ele derruba aquele gigante, Davi sabia que se ele derrubasse o gigante, a sua moral ia subir. Diante de Deus, diante da sociedade. Então entenda, só os violentos vão alcançar o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele deixou as coisas na terra para as pessoas que têm ousadia, força para poder vencer e conquistar. Escute isso. Não adianta você falar de fé. Não adianta você falar de Abraão. Não adianta você falar de Moisés, um cara que legislou, um cara que foi um exemplo de superação, mas você não viveu os milagres do Deus de Moisés, do Deus de Abraão. A fé violenta recusa crer no Deus de Moisés e viver como escravo. Escute isso.
Deus levantou Moisés, deu autonomia para Moisés, deu força para Moisés. Moisés tirou o povo que estava dentro do Egito como escravo, presta atenção, e levou para uma terra chamada Israel, chamada Jerusalém, uma terra próspera. Não adianta você ficar só na teoria desse Deus, você vai viver na prática desse Deus. A fé nos proporciona viver o mesmo ou a mesma unção que Moisés vivia. Você vai sair dessa escravidão, você vai sair dessa miséria, você vai sair, presta atenção, dessa atmosfera de força. Você vai para uma força superior, você vai para uma violência. Você vai trazer à existência o que está longe de você. Estou falando aqui de mundo espiritual. Tem pessoas que acreditam muito no mundo espiritual e se esforça muito naquilo que ela acredita. Às vezes, invoca até algumas entidades satânicas e malignas. Presta um culto, às vezes, colocando ali uma vela, matando-se um animal, sacrificando um animal, para derrubar o seu inimigo, para derrubar seu adversário. Uma força terrível. Mas coloca a força na pessoa errada. O Deus que nós servimos, o Deus que você serve, Ele nos dá direito de possuir o céu através da violência da fé. A fé que temos que ter, a fé que precisamos, ela está muito acima do que você possa imaginar. Escute isso, o que eu estou dizendo. A fé violenta se recusa a crer no Deus de Josué e não vê as muralhas cair. A história vai dizer que tinha uma muralha que cercava Jericó. O Deus de Josué mandou dar 7 voltas em silêncio. Depois mandou dar mais 7 voltas gritando. As muralhas caíram, foram rompidas. Não adianta você crer nesse Deus de Josué, mas não ver as muralhas caírem diante de você. Eu quero profetizar 2022. As muralhas que estão te cercando, elas vão cair. São muitas muralhas. Muralhas na vida sentimental, muralhas na vida financeira. Quantas pessoas estão prosperando diante dos seus olhos, mas você mesmo não prospera? Quantas pessoas estão felizes na sua vida sentimental? Quantas pessoas estão felizes no seu dia a dia? Mas isso acontece do lado esquerdo, do lado direito, mas com você não acontece. Está faltando violência na fé. Está faltando pressão. Creia que Deus, Ele tem algo forte para realizar na tua vida. O forte tenta. O forte, ele busca. Mas o violento, ele conquista. O violento, ele faz como Davi. Davi chegou, olhou para aquele gigante e derrubou aquele gigante porque ele era violento na fé. Violento na fé. Deus, Ele vai trazer à existência aquilo que está longe de você. Existe um lutador de MMA, e por sinal, esse lutador carrega até o meu nome, meu xará, Anderson Silva. Ele disse que a maioria das suas lutas contra os seus adversários, ele tinha consciência que os seus adversários eram mais fortes do que ele. Mas na sua luta, quando ele entrava com violência nos seus golpes. Ele não esperava muito. Rounds, 2, 3, 4. Ele pensava no único golpe. Aquele golpe violento colocaria o seu inimigo à lona. Escute isso. As suas ações vai definir o seu futuro. As suas ações vai definir a sua trajetória. Você vai colocar violência naquilo que você for fazer a partir de hoje. O cenário que você vive hoje talvez seja desproporcional à realidade. Imagine um homem de 3 metros e um outro de 1,60 m. Quem iria ganhar aquela luta? Davi ou Golias? Mas Davi, quando viu ele diante de ti, ele viu oportunidade. Essa fofoca que lançaram na tua vida, não veja ela como derrota, não. Veja ela como algo construtivo, oportuno, para você entrar na história dos guerreiros da fé. Eu acredito piamente. O esforçado vê acontecer. O violento, meu Deus, faz acontecer. O esforçado aplaude somente a vitória dos outros. O violento vê os outros aplaudindo a sua vitória.
tem gente que vai aplaudir sua vitória. Vai. Eu tenho certeza disso. O esforçado trabalha e não vê resultado. O violento trabalha e o resultado, ele chega através do seu esforço. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa. O esforçado vê dificuldade na crise. O violento vê uma oportunidade dentro da crise. É isso mesmo que eu estou dizendo. O esforçado luta. O violento, ele vence. Quero te dizer o seguinte. Deus está aqui acreditando em você. Deus está apostando tudo em você. Você é muito mais do que esse problema. Você é muito mais do que essa dificuldade. Desde os dias de João Batista até hoje. João Batista apareceu há 2000 anos atrás. Bota na tela para mim o versículo. Desde os dias de João Batista até hoje. Não mudou. Se faz violência no reino dos céus. E só os violentos apoderarão dele. Corta a imagem aqui para mim. Que tipo de gente você é? Esforçado ou violento na fé? Se você não fosse esforçado, você não estaria onde você está. Mas Deus está querendo que você seja violento na fé. Está difícil, está doendo, mas eu não vou desistir. A Bíblia narra a história de Ana. Ana não podia ter filho, Ana era estéril. Naquela época o homem podia casar com 2, com 3 mulheres, porque tinha a lei da poligamia. Ana tinha uma adversária direta, Penina. Era casado com Eucana também. Ela também era. A poligamia, a lei permitia. Penina tinha filho, Ana não tinha. Ana tinha sonho, eu também quero ter filho. Porque ter filho é questão de honra. Gerar uma criança é questão de honra de uma mulher. Penina olhava para Ana e falava assim, você é maldita, você não pode nem gerar um filho. Ana ficou tão angustiada que ela entrou dentro do santuário, dentro do templo do Senhor e foi violenta na fé. Ela orou, ela disse, Senhor, abre a minha madre. Eu não quero ser estéril, eu quero gerar. A violência de Ana foi tão grande na fé, a Bíblia vai dizer que ela gemia. Até que o profeta, o homem de Deus, estava no templo, olhou para Ana e disse, a tua fé, Ana, salvou. Vai, porque no tempo certo, você vai gerar o seu milagre. Passou-se o tempo, Ana ficou grávida, a barriguinha de Ana começou a crescer. As pessoas olhando para Ana na rua e sabia da história dela, sabia que ela não podia ter filho, começou até a rir de Ana, dizendo, ela está com barriga d'água. As pessoas começaram a dizer, Ana está doente, olha lá a mulher, a barriga dela está crescendo. Ana batia a mãozinha na barriga e dizia o seguinte, isso aqui não é barriga d'água, isso aqui é o meu milagre que está sendo gerado. A violência na fé nos proporciona a cura de um terreno estéril. Eu não sei qual é a sua esterilidade nesse momento. Talvez você não produz na vida financeira, você não produz na sua vida sentimental, você não produz na sua vida política, você não produz em várias áreas da tua vida. Você vai fazer como Ana, você vai entrar dentro do templo. Onde é o teu templo? Talvez o templo é o pé da tua cama. É onde você fala com Deus todas as manhãs, todas as noites, todas as madrugadas. Lá você vai fazer a oração, o seu devocional. Lá você vai gemer. Lá você vai quebrar o protocolo. Lá você vai falar, Deus! Se aconteceu com Ana, se aconteceu com Pedro, com Tiago, com João, eu não sou diferente. A violência na fé coloca os nossos inimigos na lona. Estamos vivendo em um mundo muito complicado. As pessoas não acreditam em muitas coisas. Mas você é o principal personagem. Você crendo é o que basta. O que as pessoas falam de ti, o que as pessoas pensam a seu respeito, não interessa. O que interessa é o que você está pensando. O reino de Deus é tomado à força e só os violentos vão apoderar dele. Tudo que é visível foi criado por um ser invisível. Esse ser se chama Deus. Isso aqui não é história de carochinha. Isso aqui é para que você entenda, você é um violento na fé. A oração, ela para o tempo. A oração, ela muda a história. Revestivos de toda a armadura de Deus. Esteja firme. Uma das armaduras de Deus é a oração, é o jejum, é uma vida consagrada.
diante dele. Eu gostaria de orar por você nesse momento, para que você se torne um violento na fé. Nesse momento chegou o momento da oração. Se você puder, ore comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu gostaria de orar, eu gostaria de interceder pelos teus filhos, que nesse momento está ao vivo aqui na página do Sou Notícia, nesse momento de fé. São pessoas carentes de sentir e viver a tua presença. Ó Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus que derrubou aquelas muralhas de Jericó, Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. Entra nesta casa, entra nessa família, mude a história desse homem, mude a história dessa mulher. Talvez essa mulher que tem um sonho de ter um filho, uma filha, um sonho de amamentar, um sonho, meu Deus, de ir numa loja comprar uma roupinha para a criança. Visita a casa dela, visita a madre dela, cura o marido que talvez tenha um problema genético. Faça essa mulher produzir, que ela possa amamentar, que ela possa ter o filho. Esse homem que está desempregado, que tem um projeto de ter a casa própria. Esse homem que tem um projeto, Senhor, de ter o seu carro, trazer dignidade para os seus filhos, suas famílias. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, visita, meu Deus, a nossa cidade. Quantas famílias estão vivendo, meu Deus, momentos difíceis, pós-enchente, tiveram as suas casas destruídas, os seus sonhos violados. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Maria, coloca um ponto final nessa luta, nesse problema. Faça esse homem ser violento na fé. Faça essa mulher ser violenta na fé. Em nome de Jesus. A religião significa unir o homem a Deus. Quantos deuses foram produzidos através da religião? Mas existe só um Deus. Um Deus que cremos, que ouve, que enxerga, que vê e tudo pode fazer. Nós oramos pelas autoridades constituídas dentro do Brasil, oramos pelo presidente da República, oramos pelo chefe, meu Deus, da Suprema Corte dessa nação, oramos pelo chefe, meu Pai querido, do Legislativo, do Judiciário, do Senado Federal, oramos pelo nosso prefeito, sua esposa, o presidente da Câmara, todos os vereadores, oramos pelos empresários maiores e menores, oramos pelas forças de segurança do nosso município. Te pedimos que a corrupção, o roubo, todo o domínio das trevas sejam enfraquecidos. Que haja paz na Ucrânia, na Rússia, na OTAN, nos livra dessa terceira guerra mundial. Enfim, Senhor, que toda violência física, toda violência da maldade seja abatida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São nesse momento 12h26. Muito obrigado, você que me acompanha aqui na página do Sou Notícia, pelo YouTube e pelo meu Instagram. Todas as segundas-feiras eu vou estar aqui, nesse momento de fé. Você não conhece o nosso ministério? Você não conhece a nossa denominação cristã? Passa a conhecer. A nossa igreja está localizada no bairro São José, Avenida Francisco José de Carvalho, o número é 607. Ou então você vai procurar um templo próximo da sua casa e sirva a Deus. Dê lugar para Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, às 18 horas, tem um podcast aqui na página do Sou Notícia, onde o nosso querido André Almeida vai receber o Cabo Nogueira,
Na sexta-feira teremos o Tabirito Urgente e daqui uns dias nós teremos aqui também a mesa do podcast recebendo a pastora Damares, o Momento Mulher. Sou mulher. E você não pode perder as nossas programações, tá bom? Esse ano promete ter muita coisa boa aqui na página do Sua Notícia. Além das informações diárias, né? Às vezes a gente noticia que nasceu alguém, que morreu alguém, um acidente, porque a página é de informação e de muita fé. Ficam todos com Deus e eu volto na próxima segunda-feira no Momento de Fé. Obrigado. Boa tarde.